Imagine um cenário em sua mente. Visualize um pai dedicado, exausto pelo trabalho, que mal o recompensa pelos esforços despendidos. Sua testa está marcada pela preocupação enquanto ele chega em casa e vê mais uma vez seus filhos famintos. Ele não consegue fazer nada para saciar suas barrigas, pois não há mais dinheiro. Seu emprego o pressiona a tomar uma decisão, aceitar a marca ou continuar a sofrer. A pressão aumenta à medida que sua determinação vai sendo sufocada pela única escolha que parece fazer sentido no momento. Ao aceitar a marca, ele ganhará o suficiente para sustentar sua família. Mas que tipo de pai ele seria? No entanto, esse pai sabe que essa marca blasfema vem acompanhada da promessa de uma condenação eterna, separando-o de uma vez por todas do Deus Criador. Além disso, isso estabelece um padrão para seus filhos, que inevitavelmente seguirão seus passos e trocarão suas almas pelos confortos temporários do mundo. A única outra opção é manter sua fé e rejeitar os confortos que a marca da besta oferece. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. O anticristo tentará as pessoas a aceitar sua marca, prometendo estabilidade e segurança. Mas cada vez que esse pai considera aceitar a marca, ele ouve uma voz em sua mente, lembrando-se das palavras do capítulo 13 do Apocalipse, onde está escrito que todos, ricos ou pobres, livres ou escravizados, receberão uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, o nome da besta ou o número de seu nome, ninguém poderá comprar nada. É uma escolha clara, preto no branco, mas as consequências são extremamente graves. Agora, visualize uma mulher, uma mãe, ajoelhada diante de seus filhos famintos e desesperados. O choro angustiante deles penetra nas profundezas de seu coração e alma, tornando-a muito mais fraca do que a falta de comida. A fome e o desejo inerente de viver e ver seus filhos viverem são o que a mantém em pé. Ela pensa, se eu simplesmente aceitar e tomar o nome ou o número na minha mão direita ou testa, disseram que nos darão tudo o que precisamos para viver. Mas então ela ouve a voz que o homem desesperado ouviu do outro lado do mundo, com uma mensagem semelhante. Será que realmente valerá a pena ganhar tudo no mundo enquanto perde sua própria alma? Essas palavras de Mateus 26 a fazem se erguer um pouco mais fisicamente e espiritualmente. Ela decide, em sua mente e coração, que preferirá permanecer firme em sua fé e confiar na fidelidade do Deus da Bíblia. Haverá muitos que cederão à besta, atraídos pelos sussurros sedutores de uma vida mais rica e confortável. Mas, de fato, os terríveis efeitos colaterais realmente valem a pena? De acordo com o livro do Apocalipse, a fumaça de seu tormento subirá para sempre. Aqueles que adoram a besta e sua imagem, que tomam a marca de seu nome, não terão descanso, nem de dia nem de noite, por toda a eternidade. Eles assistirão a eternidade se estender diante deles, sem fim à vista. Um abismo de arrependimento e angústia, trocado por alguns anos de riqueza temporária. No outro extremo estão aqueles que permaneceram firmes em sua fé, mesmo nos tempos mais sombrios de perseguição. Apocalipse 12:11. Os descreve como aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, porque não amaram suas vidas mais do que sua alma eterna. O caminho será difícil e incerto, mas se perseverarem e recusarem a marca blasfema, sua salvação
será um farol de luz em um mundo consumido pela escuridão. A eternidade será a recompensa por se opor à besta e a todos os seus bens e confortos temporários. Qual escolha você faria? Se você fosse um pai que chegou ao trabalho um dia e fosse informado de que não poderia receber seu pagamento a menos que aceitasse a marca da besta, o que você faria? E se você fosse uma mãe que acabara de dar à luz e a enfermeira dissesse que você não poderia ter fraldas, roupas, fórmula ou leite a menos que tivesse a marca? A dura realidade é que haverá mais pessoas aceitando a marca da besta do que aquelas que a rejeitam. Todos gostam de pensar que, se fossem confrontados com a escolha de jurar lealdade ao anticristo ou rejeitá-lo e perder suas vidas, muitos acreditam que rejeitariam a marca da besta. Mas o que acontece quando o anticristo criar um sistema onde você não pode possuir uma casa sem a marca, não pode ir ao supermercado comprar nada sem a marca, não pode viajar em um carro ou transporte público sem a marca? É quando as pessoas sentirão a pressão de jurar lealdade ao homem do pecado. Antes de avançarmos, quero lembrar duas passagens bíblicas que fundamentam tudo o que vou dizer hoje. A primeira é Mateus 7, 13 a 14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. A segunda passagem é Mateus 7, 21 a 23, que diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe como a Bíblia afirma que muitos, ou seja, a maioria, dirá: Senhor, Senhor. Mas Jesus responderá dizendo: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Assim, duas vezes a Bíblia nos avisa que a maioria escolherá o mal ou acabará na condenação eterna. Com essa compreensão, vamos discutir a marca da besta. Segundo a Bíblia, haverá um tempo em que o anticristo estabelecerá um regime global e, imagine um homem, um pai dedicado, esgotado por um trabalho que mal recompensa seus esforços. Seu rosto está marcado pela preocupação enquanto ele retorna para casa e, mais uma vez, encontra seus filhos famintos. Ele se vê incapaz de saciar a fome deles, pois simplesmente não há dinheiro suficiente. Seu trabalho está pressionando-o a fazer uma escolha: aceitar a marca ou continuar sofrendo. Com a pressão crescendo, à medida que sua determinação é sufocada pela única alternativa que parece fazer sentido. Ao aceitar a marca, ele ganharia o suficiente para sustentar sua família. Mas como pai, ele sabe que essa marca vem acompanhada da promessa de condenação eterna, separando-o para sempre do Deus Criador. Também estabelece um padrão para seus filhos, que provavelmente seguirão o mesmo caminho, trocando suas almas pelas comodidades do mundo. A única outra opção é manter sua fé e renunciar às vantagens oferecidas pela marca da besta. O anticristo tentará as pessoas a aceitarem sua marca, prometendo estabilidade e segurança. No entanto, cada vez que esse homem considera aceitar a marca, ouve em sua mente a voz de Deus falando através do capítulo 13 de Apocalipse, que afirma que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravizados, receberão uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, o nome da besta ou o número do seu nome, ninguém poderá comprar ou vender. É uma escolha clara, mas as consequências são extremamente severas. Visualize agora uma mulher, uma mãe, ajoelhada diante de seus filhos pequenos e famintos. O choro desesperado de suas crianças atinge as profundezas de seu coração e alma,
tornando-a mais fraca do que a fome e a privação. O desejo inerente de viver e de ver seus filhos vivos é o que a mantém firme. Ela pensa: se eu aceitar o nome ou o número na minha mão direita ou testa, dizem que nos darão tudo o que precisamos para viver. Mas então ela ouve a mesma mensagem de esperança e desespero que aquele homem ouviu, questionando se vale a pena ganhar o mundo inteiro enquanto perde a própria alma. As palavras de Mateus 26 a fazem levantar-se um pouco mais, física e espiritualmente. Ela decide firmemente manter sua fé e confiar na fidelidade do Deus da Bíblia. Muitos cederão à besta e às promessas de uma vida mais rica e plena, uma vez que aceitam a marca, mas será que as consequências realmente valerão a pena? De acordo com o livro de Apocalipse, a fumaça do tormento daqueles que adoram a besta e sua imagem e que receberam a marca de seu nome subirá para sempre. Eles não terão descanso nem de dia nem de noite e observarão a eternidade se estendendo diante deles, um abismo de arrependimento e angústia trocado por alguns anos de riquezas temporárias. Em contraste, aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo durante os tempos sombrios de perseguição, são descritos em Apocalipse 12:11. Eles superam o desafio pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, porque não amaram suas vidas mais do que suas almas eternas. O caminho será difícil e incerto, mas se perseverarem e rejeitarem a marca blasfema, sua salvação brilhará como um farol em um mundo consumido pelas trevas. A eternidade será a recompensa por se opor à besta e às suas riquezas e confortos temporários. Agora, imagine-se como pai, ao chegar ao trabalho e descobrir que não poderá receber seu pagamento a menos que tenha a marca da besta. O que você faria? Ou imagine-se como mãe tendo acabado de dar à luz e a enfermeira dizendo que você não pode obter fraldas, roupas, fórmula ou leite sem a marca. A dura realidade é que mais pessoas aceitarão a marca da besta do que aquelas que a rejeitarem. Todos gostariam de acreditar que, se tivessem que escolher entre se declarar leal ao anticristo ou rejeitá-lo e perder a vida, muitos acreditariam que recusariam a marca. No entanto, o que acontece quando o anticristo implementa um sistema onde você não pode possuir uma casa sem a marca, comprar algo no supermercado sem a marca, ou viajar em um carro ou transporte público sem a marca? Esse é o momento em que as pessoas sentirão a pressão para se aliar ao homem do pecado. Antes de prosseguirmos, quero relembrar 2 versículos bíblicos que fundamentam tudo o que vou dizer. O primeiro é Mateus 7:13-14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos são os que a encontram. O segundo versículo é Mateus 7:21-23, que diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Note como a Bíblia afirma que muitos, ou seja, a maioria, dirá Senhor, Senhor. Component placement, mas Jesus responderá dizendo: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Assim, 2 vezes a Bíblia nos avisa que a maioria escolherá o mal ou acabará na condenação eterna. Com isso em mente, vamos discutir a marca da besta. De acordo com a Bíblia, chegará o momento em que o anticristo estabelecerá um regime global e imporá um sistema onde todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravizados, receberão uma marca na mão direita ou na testa, simbolizando lealdade à besta. Sem essa marca,
ninguém poderá comprar ou vender. A marca será o nome da besta, ou o número de seu nome. Não sabemos se essa marca será um chip físico implantado sob a pele, algo digital ou um código de barras que as pessoas terão que aceitar. O que sabemos é que muitos aceitarão a marca devido às enormes dificuldades impostas pelo anticristo para viver sem ela. Imagine se todas as principais instituições do mundo, como bancos e hospitais, exigissem a marca para pagar contas médicas ou realizar transações bancárias. Imagine se o pagamento do seu aluguel ou hipoteca dependesse da marca. O que você faria? Apenas imagine a pressão para fazer compras do dia a dia, como adquirir alimentos e itens essenciais, sem a marca. Aqueles que não se submeterem ao anticristo serão, de certa forma, isolados e privados de todas as necessidades básicas da vida. E a maioria das pessoas achará essa pressão grande demais e acabará trocando suas almas pelo conforto. Agora, considere duas teorias sobre como o anticristo espalhará essa mensagem enganosa. Uma teoria sugere que haverá um colapso econômico global que destruirá completamente os sistemas financeiros do mundo. Esse caos permitirá que o anticristo entre em cena como o Salvador, oferecendo sua marca como a solução para a nova ordem financeira global. Apocalipse 13, 16 a 17, nos diz que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravizados, receberão uma marca, e ninguém poderá comprar ou vender sem ela. O anticristo convencerá as massas a aceitar a marca, alegando que é necessário para a segurança e funcionamento da sociedade. Mas isso é uma mentira, pois você não terá escolha, apenas se conformar ou sofrer. A segunda teoria envolve a imposição da lealdade. O anticristo, que odeia tudo que é de Deus, perseguirá e maltratará os crentes que rejeitarem a marca. Daniel 7:25 nos diz que ele proferirá palavras arrogantes contra o Altíssimo, perseguirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Quando o anticristo estiver no poder, a perseguição contra os cristãos atingirá níveis extremos. Ele buscará ativamente os cristãos que recusarem sua marca e se manterem fiéis a Jesus Cristo. Apocalipse 24 descreve a severidade da perseguição, mostrando que aqueles que forem decapitados por sua fidelidade a Jesus e por não adorar a besta, viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Há um preço a pagar por rejeitar a marca da besta, e para muitos esse preço será muito alto, levando-os a escolher a marca para retornar ao conforto de suas vidas diárias. Em resumo, o anticristo será um homem com um carisma enganoso, capaz de cativar multidões com sua eloquência e charme, mas impulsionado por uma força demoníaca. Em 1 João 2,18, o apóstolo João fala do anticristo que virá com engano. O anticristo terá um charme magnético, atraindo muitos, assim como os piores ditadores da história conseguiram influenciar e conduzir as pessoas a caminhos destrutivos. Além disso, o anticristo será um mestre do engano, realizando sinais e maravilhas para enganar, como um ilusionista cria ilusões convincentes. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 10, Paulo adverte sobre os milagres falsos. Imponha-se um sistema onde todos, grandes ou pequenos, ricos ou pobres, livres ou escravos, serão obrigados a receber uma marca na mão direita ou na testa, simbolizando sua lealdade à besta. Sem essa marca na testa ou na mão direita, ninguém poderá comprar ou vender. A marca será o nome da besta, ou o número associado a seu nome. Não sabemos se essa marca será um chip físico implantado sob a pele, se será algo digital ou se será um código de barras que as pessoas terão que aceitar. O que sabemos é que muitos certamente aceitarão a marca, pois o anticristo tornará a vida sem ela extremamente difícil. Imagine cenários como este. Todas as principais instituições do mundo, como bancos e hospitais,
exigindo a marca para pagar contas médicas ou realizar transações bancárias. Sem a marca, essas operações seriam impossíveis. Pense também em ter que apresentar a marca para pagar seu aluguel ou hipoteca. A pressão para obter a marca será imensa e a dificuldade para fazer compras do dia a dia, como comprar alimentos e outras necessidades básicas, se tornará uma grande barreira. Aqueles que não se submeterem ao anticristo serão efetivamente isolados e cortados das necessidades da vida, e muitos acharão essa pressão insuportável, optando por aceitar a marca para retomar a sua vida cotidiana. Há algumas teorias sobre como o anticristo disseminará essa mensagem. Uma delas é a teoria do colapso econômico. Acredita-se que haverá um colapso econômico tão devastador que destruirá os sistemas financeiros globais. Esse cenário permitiria que o anticristo surgisse como uma solução para os problemas, e um dos meios para isso seria a implementação da marca. Revelação 13. 16 a 17 menciona que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberão uma marca, e sem ela ninguém poderá comprar ou vender. O anticristo provavelmente convencerá as massas de que a marca é parte de um novo sistema financeiro global necessário para o funcionamento seguro e eficiente da sociedade. No entanto, essa alegação será uma mentira, pois a verdade é que não haverá alternativas. Será uma ditadura disfarçada de necessidade. Outra teoria é a do cumprimento forçado da lealdade. O anticristo é um inimigo de Jesus Cristo e detesta as coisas de Deus. Aqueles que rejeitarem a marca serão perseguidos e maltratados. Daniel 7:25 diz que ele proferirá palavras arrogantes contra o Altíssimo. Perseguirá os santos e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando o anticristo estiver no poder, a perseguição aos cristãos será intensificada. Ele buscará ativamente cristãos, perseguindo qualquer um que se recuse a aceitar sua marca e mantenha a fé em Cristo. A Bíblia descreve a severidade dessa perseguição. Em Revelação 24, vemos uma visão das almas daqueles que foram decapitados por seu testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Eles não adoraram a besta nem sua imagem e não receberam a marca na testa ou na mão. Eles viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. A recusa à marca da besta terá um custo alto e muitos considerarão esse custo insuportável, optando pela marca para voltar à sua vida habitual. Agora, falando sobre o anticristo, ele será um homem com uma carisma enganosa. Imagine um líder carismático que cativa as multidões com sua eloquência e charme, mas que, na verdade, é movido por uma força demoníaca. Em 1 João 2,18, o apóstolo João fala sobre o anticristo que virá com engano. Assim como líderes carismáticos podem influenciar a opinião pública, o anticristo provavelmente terá um charme magnético, atraindo muitos. A história mostrou líderes que, através de carisma, ganharam grande influência e levaram as pessoas por caminhos destrutivos. Além disso, o anticristo será o próprio oposto de Cristo, como o nome sugere. O termo anticristo refere-se a alguém que se opõe a Cristo. Em 1 João 2,22, é dito que quem nega que Jesus é o Cristo é mentiroso e é o anticristo, negando o Pai e o Filho. O anticristo se oporá ativamente à divindade de Jesus Cristo. Finalmente, o anticristo será derrotado. Imagine um conquistador que, eventualmente, será vencido e derrubado. Em Revelação 19:20, lemos sobre o destino final do anticristo. A besta será capturada, e com ela o falso profeta, que realizou milagres em nome da besta e enganou aqueles que aceitaram a marca e adoraram sua imagem. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Em relação à guerra, ela é frequentemente citada como um dos maiores sinais dos últimos tempos.
Noticiários ao redor do mundo falam constantemente sobre conflitos em diversas partes do planeta. Muitos comentaristas cristãos discutem as profecias bíblicas, especialmente o fato de que a Bíblia menciona guerras e rumores de guerras nos últimos dias. Este vídeo pretende destacar as características distintas das guerras dos últimos dias em comparação com guerras passadas. Embora a guerra não seja novidade, a Bíblia descreve diversas batalhas, como a batalha de Gideão contra os midianitas e a batalha descrita em Juízes 7. Gideão foi instruído por Deus a reduzir seu exército de 32.000 para apenas 300 homens, para que a glória fosse atribuída a Deus e não ao poder humano. A batalha final, chamada Armagedon, será o confronto definitivo entre as forças do bem e do mal. A Bíblia descreve que espíritos demoníacos reunirão todos os governantes e suas tropas em um lugar chamado Armagedon. João, em Revelação 19, vê o céu aberto e um cavalo branco com seu cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro, que julga com justiça e trava uma guerra reta. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome escrito que ninguém entende, exceto ele mesmo, e veste um manto tingido de sangue, sendo chamado de Palavra de Deus. Os exércitos celestiais o seguem em cavalos brancos, e de sua boca sai uma espada afiada para derrotar as nações. Ele governará com uma vara de ferro e derramará a fúria de Deus como vinho de um lagar. Em seu manto e em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele descreve a batalha final contra a besta e os reis do mundo que se reunirão para lutar contra ele. A besta e o falso profeta serão derrotados e lançados no lago de fogo. Quando Moisés levantava suas mãos, os amalequitas começavam a vencer. Por isso, Arão e Ur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e enquanto ele estava sentado, eles se posicionaram ao seu lado, sustentando suas mãos levantadas. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, o que permitiu que Josué derrotasse o exército de Amaleque na batalha. Esse foi um confronto marcante, mas diferente das batalhas que veremos nos últimos dias. No livro de Juízes, capítulo 7, encontramos a batalha entre Gideão e os midianitas. Imagine a cena. Gideão se preparava para enfrentar os midianitas, mas Deus lhe fez um pedido incomum. Ele ordenou que Gideão dispensasse 22.000 homens de seu exército de 32.000, reduzindo seu número em 2/3. E como se isso não fosse suficiente, Deus ainda reduziu o exército de Gideão para apenas 300 homens. Os estudiosos cristãos acreditam que Deus fez isso para garantir que toda a glória fosse dele, já que 300 homens contra um exército de milhares seria um erro fatal sem a intervenção divina. Então, Gideão e seus homens aguardaram até pouco depois da meia-noite e chegaram à beira do acampamento midianita. De repente, tocaram trombetas de carneiro, quebraram jarras de barro e levantaram tochas no ar. Esse ato causou uma grande confusão no acampamento dos midianitas, fazendo com que se voltassem uns contra os outros e se matassem. No entanto, essa não será a forma de guerra nos últimos dias. Voltando à nossa pergunta inicial, a guerra é o maior sinal dos últimos tempos? Quando Jesus Cristo andou na terra, em um dia, ele se sentou no Monte das Oliveiras e seus 12 discípulos se aproximaram dele em particular com uma pergunta que os inquietava. Eles perguntaram: diga-nos, quando acontecerão todas essas coisas? Qual será o sinal da sua volta e do fim do mundo? Em Mateus 24, 4-8, Jesus respondeu aos seus discípulos dizendo: cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas vejam que não se alarmem.
É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá famines, pestilências e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é apenas o começo das dores. Observem que o primeiro sinal que Jesus destacou nos versos 4 e 5 foi a necessidade de estar alerta para a enganação, o que significa que muitos falsos mestres e profetas surgirão. Muitos se apresentarão como ovelhas, mas na verdade são lobos. O segundo sinal da sua vinda, conforme dito por Jesus, é que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. E é exatamente isso que vivemos atualmente. Portanto, o primeiro sinal que devemos observar é a enganação. E o fato de que isso é mencionado 2 vezes destaca sua importância. Depois de listar os sinais dos últimos dias, enganação. Guerras, disputas entre nações, devastação e desastres como fome, pestilências e terremotos, e perseguição. Jesus diz aos seus discípulos que isso é apenas o começo. E se isso é apenas o começo, o que vem a seguir? As profecias bíblicas nos falam de algumas batalhas intrigantes que ainda estão por vir. A batalha de Gog e Magog, descrita em Ezequiel 38 e 39. É talvez um dos eventos mais debatidos na profecia bíblica. Gog e Magog referem-se aos inimigos contra os quais Deus travará uma guerra apocalíptica no início da era messiânica. Acredita-se que Gog seja um governante da terra de Magog. No entanto, o quem, o que e como desta batalha são áreas controversas entre os estudiosos, embora todos concordem que a batalha de Gog e Magog será uma invasão de algum tipo. As opiniões divergem sobre os participantes, a localização e o tempo da invasão. Alguns acreditam que ocorrerá logo antes do arrebatamento da igreja e do início da tribulação de 7 anos. Outros pensam que será entre o arrebatamento e a tribulação. Alguns acreditam que será por volta do meio da tribulação. E o grupo final acha que acontecerá pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, quando Gog e seu exército tentarem superar Israel, Deus intervirá em favor de seu povo e destruirá rapidamente os invasores por meio de meios sobrenaturais. Em Ezequiel 38, 18 a 22, somos apresentados ao que acontecerá. E acontecerá que naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha ira se levantará em meu rosto. Pois, na minha zelosa indignação e no fogo do meu furor, falei, certamente naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel, de modo que os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, todos os répteis que rastejam sobre a terra e todos os homens que estão na face da terra tremerão diante de minha presença. E os montes serão derrubados, os lugares íngremes descerão e todas as muralhas cairão por terra. Eu chamarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. Cada homem combaterá contra seu irmão. Eu trarei julgamento contra ele com peste e derramamento de sangue, e farei chover sobre ele, sobre suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele, chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Esse é apenas um vislumbre da batalha de Gog e Magog. Mas há outra batalha ainda mais importante. A batalha final no fim do mundo, entre as forças do bem e do mal, conhecida como Armagedom. A Bíblia nos diz que espíritos demoníacos reunirão todas as lideranças e seus exércitos em um lugar com o nome hebraico de Armagedom. João, em Apocalipse 19, descreve o que viu. Então, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, a não ser ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus.
e os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele as governará com cetro de ferro, e ele mesmo pisará o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João continua detalhando o que viu. Então eu vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E a besta foi capturada, e com ela o falso profeta, que havia realizado milagres extraordinários em nome da besta. Milagres que enganaram todos os que aceitaram a marca da besta e adoraram sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e todo o exército deles foi morto pela espada afiada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. Então, o que podemos aprender com as batalhas passadas e aquelas que ainda estão por vir? Primeiramente, a guerra não é o maior sinal dos últimos tempos, é apenas um dos sinais. A Bíblia dá mais ênfase ao surgimento da enganação como um dos sinais dos últimos dias. Em segundo lugar, independentemente do que aconteça, Deus sempre protege seus filhos. Ele sempre defende aqueles que confiam nele. E, finalmente, os cristãos não devem se focar em um sinal específico em detrimento de outros, mas considerar o conjunto de sinais que marcam o início das dores, conforme advertido por Jesus. Isso não deve causar medo, pois conhecemos o que está por vir. Há uma profecia no livro do Apocalipse que é única e sem precedentes, e que, quando se cumprir no fim dos tempos, muitos perderão suas vidas por rejeitarem a Deus. Antes de revelarmos essa profecia assustadora, vamos examinar 5 outros eventos notáveis, onde coisas extraordinárias, estranhas ou profetizadas ocorreram ou estão previstas para ocorrer no futuro. Em seguida, veremos o evento profético mais aterrorizante da Bíblia, que é apenas aterrorizante para aqueles que não estão em Cristo. Os corpos mortos dos 2 testemunhas estarão expostos nas ruas da grande cidade, que espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. Após terem sido praticamente invencíveis por 3 anos e meio, um espírito angelical sobrenatural que vem do abismo usará o anticristo humano para travar uma guerra literal contra esses 2 testemunhas e, eventualmente, vencê-los. Em segundo lugar, temos o Armagedon. A batalha do Armagedon será o confronto final na terra entre o bem e o mal. O mundo inteiro testemunhará essa batalha. A Bíblia descreve esse evento em Apocalipse 16, 14 a 16, esclarecendo que são espíritos demoníacos que realizam milagres e saem para reunir todos os governantes do mundo para a batalha contra o Senhor no grande dia do julgamento de Deus, o Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurados aqueles que estão vigilantes e guardam as suas vestes, para que não andem nus e não sejam expostos. Os espíritos demoníacos reunirão todos os governantes e seus exércitos em um lugar com o nome hebraico Armagedon. Sob a influência do anticristo, o mundo, aqueles que aceitaram a marca da besta, se unirão para lutar contra Deus. Quando João viu esse evento no futuro, a Bíblia registra em Apocalipse 19, 11 a 16. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E os exércitos do céu seguiam-no em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro.
e da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo pisa o lagar do vinho da ira do furor de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Finalmente, o primeiro lugar é ocupado pelo grande desaparecimento, conhecido como o arrebatamento. Existe um debate sobre quando o arrebatamento ocorrerá. Será antes, durante ou depois do período da tribulação? Apesar de muitos cristãos discordarem sobre o momento do arrebatamento, todos concordam que ele definitivamente acontecerá. A tradução ampliada de 1 Tessalonicenses 4,17 diz: Então nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em Mateus 24, 40 e 41, Jesus diz que então estarão 2 homens no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. O arrebatamento ocorrerá num instante, num piscar de olhos. Este evento abalará o mundo e afetará a todos. Aqueles que estão em Cristo estarão cheios de alegria e finalmente na presença de seu Senhor e Salvador, mas aqueles que ficarem para trás enfrentarão a dura realidade dos últimos dias. Esses são os 5 eventos notáveis que já aconteceram na Bíblia ou que ainda estão por acontecer. E isso nos leva à profecia mais alarmante na Bíblia, os anjos demoníacos do rio Eufrates. Para contextualizar, as 7 trombetas de juízo que ocorrerão durante o período da tribulação. A primeira trombeta, de acordo com a Bíblia, traz granizo e fogo misturados com sangue, destruindo vegetação e árvores. A segunda trombeta envolve uma grande montanha ardente sendo lançada ao mar. A terceira trombeta verá uma grande estrela cair do céu, envenenando 1/3 dos rios e fontes, causando muitas mortes. A quarta trombeta resultará em 1/3 do sol, da lua e das estrelas sendo atingido, resultando em 1/3 do dia e da noite sendo escurecidos. A quinta trombeta abrirá um poço sem fundo, liberando locustas demoníacas que atormentarão as pessoas. E a sexta trombeta, a qual devemos prestar atenção, introduzirá 4 mercenários diabólicos. 4 anjos serão soltos para matar 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros, causando grande devastação e morte. Tudo começa quando uma voz ordena a liberação dos 4 anjos, que estão presos no grande rio Eufrates. Estes 4 anjos são provavelmente anjos caídos, que agora são demônios, expulsos do céu junto com Satanás. A realidade é que Deus atualmente os mantém presos até o tempo designado. E quando forem liberados, 1/3 dos humanos na terra será morto. A Bíblia fornece mais clareza sobre esse evento em Apocalipse 9, 17 a 19, que diz: E na minha visão vi os cavalos e os cavaleiros que estavam sobre eles. Os cavaleiros tinham armaduras de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das bocas dos cavalos. O poder dos cavalos estava em suas bocas e em suas caudas, porque suas caudas tinham cabeças como de serpentes, e com elas causavam dano. Esses eventos são quase impossíveis de imaginar. No entanto, a palavra de Deus não mente e não contém erro. Em conclusão, encorajo você a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar em sua vida, pois há uma promessa de salvação. Lucas 21, 28 diz: Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Como cristãos,
Devemos ser diligentes em estudar a palavra de Deus para reconhecer os sinais dos tempos e estarmos preparados para o que está por vir. Devemos permanecer vigilantes e atentos, testando tudo à luz da verdade da palavra de Deus.